Vamos para mais uma aula, e a aula de hoje é sobre números decimais. Transformação de números decimais em frações decimais. Vamos ver esse primeiro número. Aqui nós temos 0,8. Vamos lembrar como é a leitura desse número? Esse número não tem nenhuma parte inteira, tem zero como inteiro e tem uma casa decimal. Então, quando o número tem uma casa decimal, nós lemos décimos. Então, a leitura desse número é 8 décimos, que podemos representar da seguinte forma. O 8, colocamos o número sem a vírgula como numerador, e como tem uma casa depois da vírgula, nós falamos que é décimo, é a quantidade de zeros que nós vamos colocar aqui como denominador. Então, nós colocamos o número sem a vírgula no numerador, pegamos esse número, colocamos sem a vírgula no numerador e vemos quantas casas decimais ele tem. Ele só tem uma casa decimal, é a quantidade de zeros que vão ficar embaixo como denominador. Próximo exemplo. Aqui nós temos agora 0,89. Então, nós não temos a parte inteira. E vamos lembrar como é a leitura desse número. Nós temos duas casas decimais. Então, quando nós temos duas casas decimais, nós temos centésimo. Então, a leitura desse número é 89 centésimos, que é representado por essa fração aqui. Vamos ver como isso aconteceu. Pegamos o número, colocamos o número sem a vírgula como numerador, contamos as casas decimais, ele tem duas casas decimais, é a quantidade de zeros que nós vamos colocar aqui embaixo como denominador. Próximo exemplo, 5,12. Aqui nós temos o inteiro, né? Então, nós temos 5 inteiros e duas casas decimais. Quando nós temos duas casas decimais, nós dizemos que nós estamos na casa do centésimo. Então, a leitura desse número é 5 inteiros e 12 centésimos, representado por essa fração. Vamos ver como nós fizemos. Pegamos o número, colocamos ele aqui como numerador sem a vírgula, contamos as casas decimais, esse número tem duas casas decimais, é a quantidade de zeros que colocamos aqui como denominador. Próximo exemplo. Agora, nós temos aqui 2,563. Nós temos o 2 como a parte inteira e o 563, que são três casas. Quando nós temos três casas decimais, nós dizemos que temos os milésimos. Então, a leitura desse número é 2 inteiros e 563 milésimos, representado por essa fração. Vamos ver como nós fizemos. Pegamos o número, colocamos ele como numerador sem a vírgula, contamos as casas decimais, ele tem três casas decimais, três números depois da vírgula, é a quantidade de zeros que nós colocamos aqui embaixo. Vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos 0,085. Não temos a parte inteira e temos três casas decimais, três números após a vírgula. Quando nós temos três números após a vírgula, nós dizemos que é milésimos. Então, a leitura desse número é 85 milésimos, representado por essa fração. Vamos ver como nós fizemos. Nós pegamos o número todo, colocamos aqui em cima. Não precisa colocar o zero, porque ele está na frente, ele não vai fazer diferença aqui. Então, pegamos todo o número, colocamos ele aqui em cima como numerador sem a vírgula, contamos as casas decimais, ele tem três casas decimais, então ele tem 3 zeros como denominador. Espero que vocês tenham entendido.